explicar para vocês uma situação que acontece na prática, mas que muitos de vocês desconhecem as regras, tá? Muitos de vocês desconhecem quais são as regras, o que pode, qual é o seu direito, qual não é o seu direito. Enfim, diante de tantas mudanças, né? Nós tivemos o governo passado que teve muitas alterações, teve a reforma da Previdência, agora nós estamos com um novo governo que também vem fazendo muitas alterações, tá? E nós precisamos acompanhar essas alterações, saber exatamente o que está valendo e o que deixou já de valer, né? O que realmente deixou de ser regra e agora qual é a regra nova, tá? Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui com vocês uma matéria onde explica bem detalhadamente qual a nova regra, como vai funcionar para a questão da pensão sem desconto, tá? Então vocês vão entender perfeitamente como vai funcionar e isso serve, essa informação serve para todos, tá? Olha só, a reforma da Previdência alterou o cálculo da pensão por morte do INSS, reduzindo o benefício pela metade. No entanto, em alguns casos, os dependentes do segurado que morreu têm direito de receber 100% da pensão sem nenhum desconto. Vocês sabiam dessa informação, pessoal? Coloca aí nos comentários se vocês sabiam dessa informação, porque agora, depois que teve a reforma da Previdência, o que aconteceu? Quando a pessoa se torna pensionista, tá? Ela recebe metade do valor do benefício do segurado, não recebe mais 100%. Mas eu estou trazendo a informação aqui para vocês que em alguns casos os dependentes do segurado recebem 100% da pensão e vamos entender exatamente como seria isso, quem teria direito, caso ficar pensionista, se tornar um pensionista, se terá direito a receber 100% ou não, tá? Segundo a emenda constitucional 103, a pensão é de 50% do benefício pago ao segurado que morreu, caso estivesse aposentado, ou da renda que teria ao se aposentar por invalidez, mais 10% por dependente, limitado a 100%, tá? Então, por exemplo, uma viúva sem filhos, por exemplo, ganha 60%. Se o cálculo resultar em valor menor do que o salário mínimo, será pago o mínimo, tá? O corte de 40% no benefício foi considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, que é o STF, em julgamento ocorrido em junho. Segundo a lei, quando o dependente do segurado que morreu é considerado inválido ou tem uma deficiência física, mental ou intelectual, o valor da pensão deve ser de 100% sem nenhum desconto. Além disso, para mortes ocorridas antes da reforma, mesmo que o pedido da pensão seja feito atualmente, vale a regra anterior, sem desconto por cota. Então, essa é a primeira situação, tá? Se o dependente do segurado que morreu é considerado inválido ou tem alguma deficiência, tem direito a 100% do valor da pensão, tá? Não terá o desconto, tá certo, pessoal? Então, é um caso importante. Por quê? Porque se vocês não forem atrás do direito de vocês, o INSS não vai fazer questão, tá? Ele vai lá e coloca o valor de 60%. Um outro caso que o INSS deve pagar 100% sobre a média salarial ou aposentadoria do segurado que morreu é quando o número de dependentes garanta pagamento integral. Então, em uma família onde há uma viúva com 4 filhos menores, por exemplo, a pensão não tem desconto, tá? Por que não tem desconto? Porque vai dar os 10% por dependente, vai dar os 100%, certo? Então, neste caso, também recebe 100%
do valor do benefício, tá? O problema, segundo advogados previdenciários, são as falhas do INSS, o que acabei de falar para vocês. O INSS, ele não vai fazer questão de pagar 100% para vocês, tá? Então, olha só, que por erro pode pagar valor menor. O advogado Roberto de Carvalho Santos, presidente do Instituto de Estudos Previdenciários, afirma que em caso de deficiência, o segurado deve prová-la. Se não houver provas, o INSS concede o benefício com desconto de 40%. Então, olha só, se o dependente for considerado inválido ou tiver alguma deficiência, tem que comprovar essa deficiência ou essa invalidez junto ao INSS para ter direito, no caso, a 100% do valor do benefício, não ter o desconto no caso de 40%, tá? Para isso, é preciso solicitar uma perícia médica no INSS. Abre aspas, você tem que pedir uma perícia. Ao fazer o requerimento da pensão por morte, o segurado deve fazer uma petição dizendo que o INSS não pode aplicar a regra de redução e solicitando a marcação de uma perícia, fecha aspas, tá? Então, olha só, o INSS, pessoal, tem muitos erros, tá? Muitos erros de cálculo. Por isso que vocês precisam saber de todas as regras, como funciona, porque no momento de necessidade, né? Claro que ninguém aqui quer se tornar pensionista, com certeza não, mas no momento da necessidade, tem que saber exatamente quais são os seus direitos, o que você deve fazer para exercer o seu direito, tá certo? Entenderam, pessoal, como funciona?